Agora vamos de mais um caos caipira aí para todos vocês. Esse caos eu quero falar de um empregado, de um fazendeiro. Há muitos anos atrás, esse cidadão trabalhava nessa fazenda. Ele era tropeiro. Ele tinha 3 filhos e a esposa, né? Os filhos dele, um filho era aleijado, o outro era assim meio abobaiado, né? Só um que era certo da ideia. Ele trabalhava naquela fazenda de tropeiro, ganhava bem pouco, sabe? Uma vida difícil. Tropeiro, para quem não sabe, antigamente, era aquele senhor que cuidava da tropa, amansava aqueles burros para pôr na carroça, os cavalos, sabe? Que os mantimentos até então era levado para a cidade através de carroça, carro de boi, mas nos cavalos, sabe? Eles punhavam naquela carroça e às vezes estrelava 12 burros, 10 cavalos às vezes, e levava cereais para vender na cidade. E o serviço desse tropeiro era esse aí. Ele, quando nas colheitas, né? Ele levava os mantimentos para vender na cidade. E ele ficava fazendo aquela trajetória ali da fazenda na cidade. Era mais ou menos, era 3 dias para você ir de carroça até na cidade. E o serviço dele era o carroceiro. E ele não ganhava lá essas grandes coisas, porque naquele tempo os fazendeiros pagavam aquelas migalhas, sabe? Você praticamente trabalhava troco da boia. E aquele homem, era um homem trabalhador, já tinha amansado muitos cavalos de cangaia, burro, né? E um dia o fazendeiro, certamente enjoou do seu serviço, chegou nele e falou assim, ó, eu vou acertar a sua conta, né? E você pode sair da fazenda, que eu não preciso mais do seu serviço, né? E eu vou te dar aí três cangaias de burro, né? Aí você vai, pega a carroça, leva os mantimentos na cidade, chega lá, arruma um serviço lá e aluga um carro de boi para buscar a sua mudança, né? Aí a gente chegou na casa dele, falou para a mulher dele, né? Falou, minha velha, meu patrão me dispensou. Meu patrão me dispensou, disse que eu tenho que arrumar outro serviço, que não precisa mais dos meus trabalhos. Certamente os burros já estavam tudo manso, né? Carqueão já podia pegar e pôr na carroça e ir para a cidade, tanto o burro como os cavalos, porque ele era um homem muito profissional no que fazia, sabe? Aí chegou conversando com a mulher dele, né? Aí ele arriou os burros lá, pôs as cangaias, a carroça e partiu para a cidade, com os cereais do fazendeiro. O fazendeiro até então falou assim, ó, você leva esses trem para mim lá, para vender, e depois do retorno lá, você traz o que você quiser para você, sabe? E arruma um carro de boi, uma casa lá para você mudar. Eu não preciso mais do seu trabalho. Aí ele foi para a cidade e a mulher colocou o joelho no chão e orou bastante, pediu a Deus, clamou a Deus, para Deus abençoar, né? Para ele arrumar um bom serviço, porque ele estava precisando, né? Aí ele chegou lá na cidade, entregou a mercadoria do fazendeiro, meio desatinado, triste, nem foi atrás de serviço. E no outro dia cedo ele pegou o rumo da fazenda de novo, né? E era 3 dias da cidade até na fazenda. Aí na hora que ele pegou a estrada, ele deparou com um senhor, um velhinho estava andando. Aí ele parou a carroça e falou, escuta, eu estou indo para a fazenda fulano de tal, o senhor quer uma carona? Monta aí. Ele falou, não, e vou aqui bem pertinho, não precisa não, muito obrigado. Daqui na fazenda, quantos dias que o senhor falou que gasta? Falou, gasta 3 dias daqui lá. Falou, não, o senhor passa por aqui, aqui tem um atalho, ó, o senhor entra aqui, ó, lá na frente tem uma encruzilhada, tem 3 estradas. O senhor pega a estrada da direita, aí o senhor vai sair numa casinha, a casinha ponto de pouso lá, o senhor posa ali, e no outro dia você vai chegar cedo lá, é um atalho muito grande, né?
E ele falou, ô rapaz, muito obrigado aí pela dica do caminho, que sempre eu gasto 3 dias. Aí ele pegou aquela estrada, sabe? Chegou lá, viu a encruzilhada, pegou a esquerda e de tardezinha, antes de chegar nessa casa abandonada lá, era ponto de pouso, lá tinha um piquete, tinha um pasto, tinha uma boa aguada, tinha um pé de figueira bem grande na porta da casa, sabe? Aí, mas antes ele passou por outro homem, um andarilho lá, sabe? O andarilho falou, escuta, o senhor vai pousar aí nessa casa aí, ó, só que essa casa aí é assombrada. Muitas vezes as pessoas só passam aqui durante o dia, não posem não, porque diz que nem ninguém consegue dormir aí. Que parecem umas visagens. Ele falou, não, mas eu não tenho medo não. Eu só tenho medo, né, de pessoas vivas. Pessoa morta eu não tenho medo não. Com as graças de Deus, Deus me abençoa, eu não tenho medo de nada. Lá, então tudo bem, eu estou avisando. Aí ele chegou lá naquela casa, desarriou os burros, né? Ficou por ali, pôs os burros no pasto. Aí ele ficou pensando, né? Aí veio aquela cisma nele e falou, bom, mas eu não estou com medo de assombração. Eu estou com medo de cobra, de onça. Aí ele falou assim, eu vou subir nessa figueira. Isso era numa sexta-feira. Eu vou subir nessa figueira, se me amarrar lá em cima, que eu posso dormir e cair, né? Eu vou dormir lá em cima, que só assim eu estou livre de cobra me pegar, de onça, né? Assim ele fez, né? Os burros estavam lá pastando no piquete, né? E ele subiu naquela figueira, se amarrou e cochilou. Acordou com aquele barulho, aquele sino, sabe? Que vinha uma tropa, aquele sino batia, assim, que vinha um burro de guia na frente com aquele sino no peito. E ele viu aquela tropa vindo. Foi chegando, ele viu que tinha 3 cavaleiros juntos, né? Tocando aqueles burros. Quando chegou debaixo daquela figueira, que esse ficou ali, com aquele zum, aquela conversa que ninguém entendia, sabe? E lá em cima, quietinho, ninguém estava vendo ele. Quando é fé, aqueles homens falou assim, abre-te terra. Diz que abriu uma porta assim na terra, eles entrou para dentro, debaixo daquela figueira assim, ó. Diz que lá debaixo, naquele buraco, diz que clareou tudo. Diz que tinha bastante dinheiro, tinha coisas preciosas lá, sabe? E de lá ele viu tudo. Aí antes de amanhecer, antes do galo cantar, né? Aquele povo, aqueles boiadeiros ali, que eu acho que era assombração, ninguém sabe, né? Pegou sumiu. Aí ele desceu de lá e falou assim, abre-te terra. Diz que abriu, diz que ele olhou lá, quando ele entrou lá dentro, ele deparou com muito e muito dinheiro, né? Ele pegou aquele dinheiro, rapaz, e arriou seu burro e partiu para o mundo da fazenda. Realmente ele gastou um dia, ele chegou lá. Aí entregou lá os burros para o fazendeiro perguntou, você arrumou emprego? Ele falou, ainda não. Eu só quero que o senhor me empreste um cavalo, que eu vou ver se eu arrumo um serviço aí nesses fazendeiros por aí. Mas nada. Ele já ia na cidade para comprar alguma coisa. E realmente, sabe, ele chegou numa cidade lá, noutra cidade, falou que queria comprar uma fazenda, que ele tinha muito dinheiro, né? Aí arrumaram um corretor lá, o corretor parecia uma fazendona lá, uma fazenda cheia de gado, comprou de porteira fechada. E veio na cidade, entregou o cavalo pro ex-patrão, né? E já tinha contratado um carro de boi e mudou lá para essa fazenda que era dele mesmo. E foi cuidar da sua vida. Aí, com o passar do tempo, né? Um compadre dele, que conhecia ele, já era compadre de muitos anos, sabe? Apareceu lá e começou a trabalhar com ele, né? E o compadre, naquela curiosidade, né? Falou, mas como você fez para comprar tudo? Você era pobre, não tinha nada, agora tá aí esbanjando dinheiro, cheio de dinheiro. Aí ele foi e contou, né? A história, o que aconteceu, como é que ele tinha adquirido aquele muito de dinheiro. E o compadre, muito visioneiro, um dia de sexta-feira foi para lá, né? Partiu para lá, subiu na figueira e ficou, né? Quando foi lá, para meia-noite, mais ou menos, ele falou, abre-te terra. Quando abriu, rapaz,
aquele mundo de dinheiro, ele entrou lá para dentro, tinha muito bebida, ele era bebedor de cachaça, meio viciado na pinga, sabe? Quando ele viu aquele mundo de dinheiro, ele ficou louco. Falou, agora eu vou comprar fazenda também, que nem o compadre, né? Mas nisso, bebeu uns goles de pinga que ele gostava e ficou bêbado. E dormiu. E aquele pessoal, era numa sexta-feira, chegou, falou, que quem que roubou nosso dinheiro, quem deu prejuízo para nós? Você, né? E nisso já fizeram uma fogueira lá, sabe? Pegou aquele homem, espetou ele lá e assou ele lá e comeu a carne dele ainda, porque aquilo ali, aquele povo ali, ninguém conhecia, ninguém sabia que era aquele povo, era uma assombração, mas que comia gente, comeu o homem, né? Essa é mais uma história que fim dessa história. Quem me contou essa história foi o José Rodrigo, novamente, né? Ele falou para mim que ouviu essa história dos seus pais ainda menino. Espero que você que assistiu do começo ao fim tenha gostado. Se você gostou daquele joinha, aquele joinha especial, aquele forte abraço e até a próxima.